Tudo bem, universitários? Vamos ver agora as 5 etapas do ciclo de vida viral. Partindo aqui do princípio que o vírus é um parasita intracelular obrigatório, ele tem que cumprir algumas etapas para se reproduzir dentro da célula hospedeira. Vamos ver qual é a primeira aqui. A adsorção. A adsorção é o processo através do qual o vírion se prende à célula hospedeira utilizando seus ligantes. Então, por que a gente chama vírion, né, de quando ele está fora da célula, né, e a partir do momento que ele se replica, a gente chama vírus. É uma forma de a gente identificar que o vírion, né, quando está fora da célula, ele é inerte, ele não apresenta metabolismo, porque ele não tem DNA e RNA junto, né? Ele não tem ribossomos, ele não tem mitocôndrias, não tem capacidade de gerar energia própria, ele não tem capacidade de respirar como as células fazem, até mesmo os mais simples organismos celulares, as bactérias e os protozoários e as algas possuem essas organelas que fazem esse metabolismo. O vírus não tem. Então, fora, para a gente definir bem, né, fora da célula hospedeira, da parte metabólica, né, em que a partícula viral começa a apresentar aspectos de organismo vivo, ele é chamado de vírion por causa disso. Aí, quando ele se reproduz, quando ele tem atividade metabólica dentro da célula, utilizando a maquinaria da célula, a gente chama ele sim, aí sim, vírus, né? Então ele vai entrar, as espículas de ligação, né, os ligantes deles, que são as proteínas de identificação, vão se conectar e provocar uma identidade, né? Produzir uma interação com as proteínas intermembrana. São as proteínas receptoras, que a gente chama, da membrana celular, né, da célula, e ele vai fazer o próximo passo, que é a penetração. Quando ele penetra, como você está vendo aqui no GIF de baixo, ó, ele vai vir e ele vai se opor por endocitose, a célula abre, né, os pseudópodos e engloba o vírus, ou ele se conecta e faz uma abertura fundindo, né? Ele vai fazer uma fusão da membrana dele, que ele roubou da outra célula, com a membrana da célula que ele está entrando agora, nesse momento. Ou por fusão ou por endocitose. A penetração é o processo onde o genoma viral, DNA ou RNA, nunca os dois, é introduzido no citoplasma da célula. Depois vem a terceira etapa, o desnudamento. O que é o desnudamento? O vírus não é um DNA ou um RNA envolvido, né, encapsulado numa cápsula de proteína, que a gente chama de capsômero. Então, quando ele é desnudado, o capsômero se rompe, as proteínas se desintegram e o vírus vai deixar o seu material genético ser replicado, ficar à mostra, né, das enzimas que ele mesmo carrega para que elas ativem o modo de replicação, né, e transcrição. Como você está vendo essa bolinha aqui, ó, é uma polimerase, ela vai fazer polímeros e vai fazer uma cópia do RNA ou DNA do vírus, que é o seu genoma, no caso aqui RNA, e ele vai fazer esse material chegar até o núcleo celular, onde todas as proteínas do vírus e mais cópias do seu material genético, do seu genoma, vão ser replicados. Ok? Vamos lá para a quarta etapa. O quarto passo é a maturação. A maturação é o processo de montagem dos componentes onde os vírions, né, inativos amadurecem e reaparecem para saírem da célula, provocando o que a gente chama de apoptose. Ele vai romper a membrana da célula. De tanto sair às centenas, né, às vezes até aos milhares, eles vão provocar uma ruptura na membrana, nos lipídios da membrana, e o citoplasma vai extravasar e todos os outros vírus vão para o tecido extracelular, onde eles vão começar a viagem para outras células. Depois vem a quinta etapa, a liberação. Então, a célula aqui embaixo, ela representa uma célula pela metade, né? Mas digamos que essa célula tenha sido assim descascada ou partida ao meio como se fosse uma laranja. O que vai acontecer na liberação? Depois de montadas, as partículas virais saem da célula
após romper a sua membrana. Tá? Então, o que vai acontecer? Os vírus vão começar a sair um a um. Tá? E depois eles saem aos montes quando a membrana for despedaçada, quando ela for desestruturada, e eles vão sair aos montes, às dezenas, às centenas, para parasitar outras células. Vez por outra, senhores, o que acontece? Uma mutação espontânea pode fazer com que esse vírus, né, receba uma pequena variação no seu genoma e ele pode adquirir uma característica adaptativa, como, por exemplo, uma resistência a antibióticos não, a antiviróticos, né, ou até às vacinas. Eles também podem adquirir uma resistência aos anticorpos e às células fagocitárias, ficando mais eficazes, enganando essas células dentro do nosso sistema imunológico. A gente chama isso de novas cepas, né? Cepas mutantes. É o que aconteceu com a P1 aqui do Amazonas. Tá? Então, quando essas mutações acontecem, aleatórias ou não, ou quando, por exemplo, o vírus, na hora da replicação dentro da célula, se encontra com outro vírus, que a gente está sempre sendo invadido por cepas de vírus diferentes, né? Você pode estar, por exemplo, adquirir, né, um vírus da Covid-19 e você está infectado por gripe, ou por zika, né, ou por dengue. E aí o que acontece? Esses vírus podem misturar o seu material genético lá dentro, fazer uma junção desse material, uma fusão, e eles sofrerem uma adaptação e deixá-los mais resistentes. É isso que acontece na hora da geração de novas cepas, tá bom? Aqui a gente encerra esse slide, vamos para o próximo.